Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Agora nós vamos realizar algumas simulações no Plex para compreender o funcionamento dos moduladores. Tá? Vamos inicialmente implementar um modulador SPWM, ou seja, um modulador PWM senoidal. Para tal, primeiro vamos montar o circuito do nosso inversor. Para quem não lembra, para poder abrir essa janelinha, basta dar um Ctrl L no teclado. Muito bem. Então vamos pegar aqui alguns IGBTs com diodos. Tá? Nosso inversor ele é trifásico, então vamos considerar aqui os nossos IGBTs. Vou montar aqui um barramento de corrente contínua, certo? Ok. E aqui nós vamos colocar, uma fonte de tensão. Aqui nós teremos o nosso ponto O, do nosso inversor. Ok. Vou colocar uma tensão em PU, Então aqui vai ser meio e aqui meio. Nós vamos ter um PU no nosso barramento CC, tá? Ok. E agora nós vamos ter as nossas referências. Nós vamos pegar as nossas tensões de referência que a gente gostaria de sintetizar, na nossa carga. Vou configurar aqui, para hertz e graus. Então nós vamos ter aqui uma amplitude de 1 PU, uma frequência de 60 Hz, a fase é 0. A nossa fase B, ela nos dá uma amplitude igual a 1, mais uma fase de menos 120 graus. E a nossa fase C nos dá 120 graus. Tá? A gente vai comparar isso com um bloco triangular. Tá? Então a gente vai pegar uma onda triangular. É importante notar, pessoal, que a frequência de comutação ela é definida pela frequência dessa onda portadora. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, querendo ou não, é uma modulação. A M. Ok. Essa nossa portadora vai ter uma amplitude também igual a 1. E eu vou colocar uma frequência relativamente alta. Vou colocar uma frequência de 6 kHz, ok? Esse dead cycle quer dizer que ela vai ficar o mesmo período em alta e baixo, então ela vai ficar uma triangular certinha, vocês vão perceber isso, Ok. Vou usar um bloco multiplexador aqui. E aí eu vou comparar isso aqui com a triangular. A gente usa um bloco denominado Relational Operator. Então vamos colocar, quando a forma de onda for maior ou igual a triangular, a gente vai ter aqui os nossos pulsos. Ok. Aqui agora, nós vamos pegar um demultiplexador. Então eu fiz isso aqui só para precisar usar só um bloco desse. E aqui nós vamos ter os pulsos do interruptor de cima da fase A, o pulso de cima do interruptor da fase B e o da fase C. Então eu vou pegar aqui blocos GoTo. Aqui vai ser A. Aqui é o USB. Aqui é o SC. Muito bem. Vou pegar agora um bloco From para fazer esta conexão. Então essa aqui é a SA. Essa aqui é a SB. Essa aqui é a SC. Vou esconder esses nomes aqui. Vou mostrar todos aqui e depois esconder. Só para ficar um desenho mais limpo,
E agora, como é que a gente calcula o pulso do IGBT de baixo? É só fazer o barrado. Para tal, a gente usa um logical operator e a gente usa a função negação. Então, quando a gente faz isso, a gente está pegando exatamente o sinal barrado do SA. Mesma coisa para o USB. E mesma coisa para o SC. Legal, né, galera? Muito bem. Agora eu vou ligar uma carga, né? Vou pegar aqui um resistor. A priori. Poderia ser uma carga indutiva também, não vai ter problema quanto a isso. Nós até podemos colocá-la aqui. Deixa eu mudar meu modulador de lugar. Que vai ficar melhor. Aqui a gente vai fechar o ponto neutro da carga, né? E aí, fechou. Muito bem. Essa resistência de carga aqui, ela está com 1 ohm. E eu vou colocar um indutor aqui também. Só para a gente ter uma carga indutiva. De nada mais nada menos que 1 mA. Muito bem. Vamos salvar essa simulação aqui. Muito bem. Vamos aqui nos parâmetros, só para ver quanto tempo a gente vai simular. A forma de onda é 60 Hz, eu vou rodar só 2 ciclos, né, para não precisar rodar muito tempo. Aqui o máximo passo está 10 a menos 3, acho que está bom. Aí agora a gente tem condição de colocar os scopes na nossa simulação para a gente poder ver os sinais. Então eu vou colocar um scope aqui para a gente poder ver a triangular, né? E as senoides, eu acho que vai ser legal. Então eu vou pegar um mux aqui, ó, com 2 entradas. O que é o legal? Vou pegar daqui, isso vou pegar daqui. Para não dar erro, você tem que lembrar que aqui são 3 sinais. Então, na hora de configurar esse cara, você coloca um colchete 3 e 1. Aí ele consegue concatenar, né, os dados corretamente. Vou pegar um outro scope. Vamos pegar a tensão VAO, VAN e VNO. Então, vou pegar um medidor de tensão. Isso aqui é a tensão VAN. Isso aqui é a tensão VAO. A gente pode pegar a tensão VAB também. Sempre antes da carga, né, pessoal? Perceba que estou pegando aqui em cima, né? E a gente pode pegar o VNO também. Vou colocar um scope com 4 caras aqui. A gente consegue ver melhor, né? Então aqui seria, vamos pegar o VAO, o VAB, VNO e VAN, que é o que a gente está acostumado. Tá? Eu vou começar com uma amplitude de senoide aqui bem grande, tá? Vou colocar 35 aqui. Tá 35 vezes, tá? A amplitude triangular. É só para a gente começar aqui, vocês vão perceber que a performance vai ficar parecida com o 6-step, tá? Então vamos olhar aqui se está tudo beleza. Bem, as nossas senoides estão absurdamente maiores do que a onda triangular, que está aqui bonitinha, né? E aqui nós temos o comportamento do inversor. O que é legal a gente perceber? Aqui tem que colocar ela um pouco maior ainda, que ele ainda está dando alguns chaveamentos aqui. Vou exagerar, tá, pessoal? Então isso aqui, pessoal, é só para emular o funcionamento com o 6-step, tá? Tá aí, ó.
Então, olha que legal, né? A gente tem a tensão VAO, né? Hora fica metade do barramento, hora fica menos metade do barramento. A nossa tensão de linha chega na tensão do barramento, menos tensão do barramento e zero. A nossa tensão VNO, que é a tensão de sequência zero, ela fica quadrada com um pico de VD sobre 6, né? 1 sobre 6. E aqui nós temos a forma de onda 1, 2, 3, 4, 5, 6 step. Aqui, se a gente quiser, no Plex, a gente pode calcular o espectro, tá? É só clicar nessa ferramenta e colocar aqui 60 Hz. Vocês vão conseguir ver o espectro. O que é legal perceber, né? No espectro das formas de onda. A mesma amplitude que nós temos aqui na fundamental, que é os 60 Hz, aparece na tensão VAO e VNO. Contudo, os conteúdos de sequência zero, que são o terceiro harmônico, o nono harmônico, eles não aparecem na tensão da carga. Além disso, a gente nota que a gente tem um conteúdo harmônico na tensão da carga, que ela começa aqui no quinto harmônico, muito próximo do 60 Hz, que é o que a gente está acostumado. Bem, isso seria a operação six-step do nosso inversor. Agora, vamos tentar fazer a nossa modulação PWM senoidal. Nesse caso, a amplitude da nossa senoide é compatível com a amplitude da triangular. Então, aqui, ó, se a gente der um zoom, a gente vai ver exatamente, né, as senoides, né? Elas estão aqui caminhando. Para fazer isso aqui, pessoal, se você estiver usando o mouse, é só usar o scroll do mouse. A gente consegue ver, né, a triangular de alta frequência e aí a gente vai ter a comparação da senoide com essa triangular. Como resultado, nós vamos ter uma característica bem diferente. Então, o que vai acontecendo? Isso aqui seria a tensão VAO, mas à medida que o tempo vai passando, a largura do pulso vai mudando. A gente vai mudando o ΔTA de forma que, por exemplo, aqui no pico, a gente aplica praticamente a tensão positiva e no vale a gente aplica praticamente a tensão negativa. Então, na média, essa forma de onda, ela imita essa tensão de referência. Para poder ver isso, tá? Bastaria a gente fazer o quê? A gente pegar esses mesmos sinais, mas calcular a média por período de chaveamento. Para tal, eu vou usar um bloco que chama Moving Average, que ele consegue calcular uma média móvel para a gente. E eu vou colocar ele aqui com um período de 6.000, que é os 6 kHz. Tá? Que a gente está comutando. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar o valor médio dessa tensão, que é a tensão VAO, vou pegar o valor médio da tensão VAB, vou pegar o valor médio da tensão VNO e depois vou pegar o valor médio da tensão VAO. E aí eu vou ligar isso aqui nesse novo scope. Se a gente olhar, olha que interessante, né? Eu vou comparar os dois scopes aqui agora. O valor médio dessa forma de onda por período de comutação é exatamente essa senoide. E a tensão VNO? O valor médio dela por período de comutação é 0. Tá? Lembra daquela condição? Se a gente considera VNO igual a 0, VAO é igual a VAN, e consequentemente a gente fica limitado em VD por 2. Tá? A tensão da carga, tá? A gente nota também o valor médio, ele fica idêntico, né, ao valor médio da tensão VAO. Interessante, né? Agora vamos olhar o que acontece com os harmônicos, né? Se a gente olhar os harmônicos agora, pessoal, vai acontecer um negócio muito fantástico aqui. A gente não está vendo mais os harmônicos de baixa frequência. E aqui está 10 a menos 13, tá vendo? Na verdade, eu teria que aumentar o número de harmônicos que eu estou vendo. E aí, aqui é o 6 kHz. Então, olha o que a modulação PWM faz. Ela joga o conteúdo harmônico do seu inversor para a frequência de comutação. A distância entre isso e isso é um valor de 100 vezes, que são 2 décadas. Então, é muito mais fácil de filtrar quando a gente usa modulação PWM. Tá?
Se eu ver mais aqui, por exemplo, eu colocar até o harmônico número 600, a gente vai ver que, na verdade, existem várias bandas, né, de harmônicos. Tem conteúdo em torno da frequência de comutação, no dobro da frequência de comutação, no triplo da frequência de comutação e assim por diante. Então, isso é uma consequência da modulação, tá? PWM. Ela permite jogar o conteúdo harmônico lá para alta frequência e a filtragem fica muito mais fácil. Tá? Ok, bem interessante, né? Outra coisa legal, né? Aqui a gente tem harmônicos que são múltiplos de 3, mas eles desaparecem aqui da carga, tá? Visto que eles aparecem na tensão de sequência zero. Então é bem interessante a gente perceber essa questão. Mas o valor médio da tensão de sequência zero para o período de comutação é zero. Essa que é a grande sacada aí. Muito bem. Outra coisa legal, né, é se a gente olhar o valor da tensão que eu estou sintetizando. Tá vendo que ela está dando exatamente meio de pico? Se a gente fazer o espectro também, ela dá meio. Se eu calcular em 60 Hz, né? Se eu olhar agora quanto vale a componente fundamental do primeiro gráfico, isso aqui vale meio. Isso é exatamente metade do seu barramento CC. Se eu colocar 0,5, de amplitude da senoide, a senoide fica metade da triangular. Se eu olhar o valor médio, por exemplo, a gente vai ver 0,25 de pico. Então é linear. Tá? Você consegue sintetizar uma tensão de 0 até VD sobre 2, quando a gente considera uma modulação PWM. Então, para o SPWM, o limite é quando a gente sintetiza VD dividido por 2. Tá? Se você tentar sintetizar mais, por exemplo, se eu colocar aqui 2, ou seja, eu quero sintetizar o dobro da tensão, a gente vai atingir uma região que é conhecida como região de sobremodulação. O que vai acontecer com o inversor? Ele vai começar a ter uma característica desse tipo. Se a gente olhar a forma de onda dele, ela começa a se aproximar da onda quadrada. Se a gente tentar calcular o espectro, não vai dar o dobro do barramento, dá só um pouquinho assim. Ele pulou de 0,5 para 0,6. Então a gente vai ter um aumento da tensão agora não linear, tá? E isso vai alcançar ali, né, o valor da six step. Então se a gente plotasse um gráfico, né, para modulação SPWM, o que a gente teria? Aqui seria a amplitude, né, da referência, e aqui seria o VAN1. Tá? Então, quando aqui, na verdade isso aqui seria o eixo, né? Aqui é o VAN1, fundamental. E aqui é o V asterisco. Quando o V asterisco é igual a 1, ou igual à amplitude da triangular, nós vamos ter aqui sintetizado VD sobre 2. E o comportamento é uma reta. Vocês podem verificar isso depois. Pronto, consegui fazer uma reta. Mas a partir desse ponto a gente vai ter uma saturação. Esse negócio vai continuar subindo, mas ele vai saturar. E ele vai estar limitado ao six step, que é 2 sobre π de VD. Então, toda essa tensão ela está disponível na região não linear. Qual que é o problema da região não linear? Vou mostrar para vocês agora. Primeiro, não tem linearidade, então é difícil de fazer o controle. Segundo, os harmônicos de baixa frequência voltam a aparecer. No limite, que essa senoide aqui que a gente quer sintetizar, ela fica muito, muito, muito maior, foi o que eu fiz no começo, eu coloquei ela muito grande, sei lá, 40, a gente vai atingir o modo six step do inversor de novo. Então essa é mais ou menos a ideia, pessoal, da modulação PWM senoidal. Então guarde isso no seu coração, existe uma região aqui que é a região linear, tem a região de sobremodulação
A gente geralmente trabalha dentro da região linear, porque aqui não tem os harmônicos de baixa frequência. Aqui vai ter os harmônicos de baixa frequência. Contudo, quando a gente usa a modulação PWM senoidal, isso deixa a gente um pouco triste, tá? Porque a gente só consegue sintetizar aqui, no limite da região linear, se a gente fazer o espectro, VD sobre 2, que é o meio que está dando aqui. E isso é um aproveitamento ruim do barramento. Na verdade, a teoria fala que a gente conseguiria tirar muito mais se a gente tirar essa trava de que o VNO tem que ser igual a zero. Para tal, a gente vai fazer uma modificação aqui agora. A gente vai fazer uma injeção de sequência zero. Então, o que é injeção de sequência zero? Eu vou definir uma outra forma de onda para o VNO. Tá? No caso, eu vou considerar aqui, por exemplo, que o nosso VNO ele poderia ser um terceiro harmônico. Tá? E eu vou colocar ele com uma amplitude de 1/6 da fundamental. Tá? Escolhi esse número aqui, porque na verdade ele é um número ótimo, tá? Para essa amplitude. Na verdade é um problema aí matemático, né, de se encontrar qual que seria esse valor ótimo. O que ele vai fazer com a minha senoide se eu somar ele com essa fase? Ele diminui o pico. Então, olha que legal, ele achata a forma de onda. Quando você pega a senoide aqui, ela tem um pico de 1, mas o terceiro harmônico, ele tem um pico menor. Então, na hora que a gente comparar isso aqui com a triangular, tá? O que vai acontecer? Vamos entender. Aqui nós vamos ter as formas de ondas do inversor, comutando agora com essa técnica de terceiro harmônico. Se eu olhar os valores médios, olha o que eu estou fazendo agora. O meu VNO, na média, ele tem o terceiro harmônico. O meu VAO, ele não é senoidal mais. E o meu VAN continua sendo senoidal. Então, olha que interessante isso. Quando a gente faz isso, né, se a gente olhar aqui o espectro, nós vamos concluir, né, que nós temos um terceiro harmônico no VAO, mas não aparece no VAN, que é a tensão na carga, de fato. E ela tem amplitude meio. Só que agora, pessoal, se a gente olhar esse escopo que compara a referência com a triangular, a gente pode aumentar mais a senoide. Então, por exemplo, se eu colocar a senoide agora como 1.15, que seria aqueles 15% a mais que a gente consegue de tensão, de 1 sobre 2 a gente ir para VD dividido por raiz de 3, aqui, claro, né, eu tenho que colocar 1.15, senão eu não mantenho a proporcionalidade entre eles. O que vai acontecer se eu usar 1.15? A amplitude da senoide dá praticamente, né, a amplitude da triangular. Na verdade é um pouquinho a mais, né? Na verdade seria, o número exato seria 2 dividido por raiz de 3, né? Vamos colocar ele aqui, em vez de fazer 1.15, né? Se você fazer 2 dividido por raiz de 3, dá 1.1547, né? Então 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3. E aqui, 2 sobre raiz de 3 sobre 6. Se a gente fazer isso, dá exatamente o mesmo pico, olha que legal. O pico da forma de onda de referência do VAO dá exatamente a amplitude triangular. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir sintetizar 0,57, ou seja, 15% a mais de tensão, e não tem harmônico de baixa frequência. Então, quando eles entenderam que mexer a tensão de sequência zero resolve o problema, eles começaram a propor diversas técnicas para brincar com esse VNO. Né? Essa técnica de injeção de terceiro harmônico, pessoal, ela foi uma técnica que ela tem um certo valor histórico aí, tá? Mas antigamente, se a gente pensar na década de 90, era uma técnica muito complicada para ser implementada, tá? Por quê? Porque você tinha que calcular um cosseno em tempo real. E esse cosseno tinha que estar sincronizado com essa forma de onda, que pode mudar a todo tempo. Por exemplo, se você quer um inversor de frequência para controlar um motor, isso aqui é a tensão que é aplicada em cima do motor. E aí você precisa calcular esse terceiro harmônico para ficar exatamente em fase
e exatamente com essa amplitude. Se ele não ficar com essa amplitude, por exemplo, se eu deixar ele com a mesma amplitude da senoide, não dá certo. Por quê? A amplitude da forma de onda não bate. Então, existe uma amplitude exata para a gente alcançar aquele 1,15, que é exatamente 1/6. Então, se você calcular, né, a derivada dessa função aqui, que é a soma das duas, tentando determinar qual que é a razão entre essas duas senoides para maximizar, você vai concluir que a razão vai ter que ser 1/6. E além disso, o ângulo, tá? Se eu colocar um ângulo aqui de 90 graus, por exemplo, também não dá certo. Perceberam? Então esse negócio tem que estar perfeitamente sincronizado com a fase A. Se a fase A está em 0, aqui também tem que estar em 0. Né? E aí seria o desafio. Uma alternativa a isso, né, foi aquele PWM vetorial, né, que a gente viu que ele é bastante complexo, né, do ponto de vista de ter que calcular os tempos de cada vetor. Mas existe uma implementação dele baseada em tensão de sequência zero, né, que usa exatamente aquele artigo que eu mostrei para vocês, né, do Thomas Lippo. Para tal, eu já vou pegar aqui de um modelo padrão, não vou fazer isso aqui do zero para não tomar muito tempo, o calculador de sequência zero do Space Vector. Tá? O que tem dentro desse calculador? Basicamente, eu entro com as referências da fase A, B e C, calculo o módulo entre delas, e vejo quem que tem a menor amplitude. Perceba, eu pego o menor módulo. Né? Se o menor módulo for a fase A, quem vai chegar aqui na frente é a fase A. Se o menor módulo for da fase B, quem vai chegar aqui é a fase B. O menor módulo for a fase C, quem vai chegar aqui é a fase C. Então, eu fiz uma lógica aqui com switches aqui, né? Para poder exatamente chegar nesse valor. E depois eu escalono esse valor por meio. É assim que a gente calcula, né, essa sequência zero. Ok, se a gente pegar aqui então essas três senoides, né, só para mostrar para vocês, vou colocar um scope aqui, né, essa sequência zero que eu calculei aqui, ela dá exatamente aqueles trechos de senoide que a gente discutiu, né? Se eu plotasse aqui em cima, né, das senoides, vocês veriam exatamente... Ah, não, eu peguei errado. Desculpe, só. Tem que pegar aqui, ó, das senoides. Vai dar exatamente aquela curvinha aqui, só que escalonada por meio. Né? Se não tivesse escalonado por meio, se aqui fosse 1, né? A gente veria exatamente aquela senoide de menor magnitude em módulo, tá? Que eu comentei com vocês na aula teórica. Tá? Vou voltar isso aqui para meio, né? Para ficar certo. E agora eu vou mostrar para vocês o modulador Space Vector PWM com cálculo de sequência zero. Vocês vão perceber que é a mesma ideia. Eu somo a sequência zero aqui em cima. Agora eu vou ter essa forma de onda. Né? E quando aqui dá exatamente 2 sobre raiz de 3, eu vou ter a forma de onda com o mesmo pico da triangular. Então, meu modulador vai funcionar bacaninho. Se eu calcular a tensão de saída, vai dar a mesma coisa do terceiro harmônico, 1/6 de terceiro harmônico. Só que esse é um operador muito mais fácil, tá? Perceba que ele injeta aqui, né, harmônicos de baixa frequência no VAO, mas isso não aparece no VNO. Isso é muito legal. Então isso não vai aparecer na corrente da carga. Tá? E a gente consegue sintetizar 0,57, que seria 15% a mais de tensão do que do PWM senoidal. Se a gente olhar os valores médios, a gente vai ver exatamente aquela forma de onda no VAO. E se a gente olhar o VNO, ele vai ter aquela característica daquela onda que parece uma onda quadrada. Então é exatamente isso que o nosso inversor está fazendo. Se a gente jogasse isso aqui num gráfico agora, a diferença, né, é que a região linear, né, do nosso modulador Space Vector, ele vai ter uma região linear maior. Então, ele consegue chegar aqui numa amplitude de tensão fundamental aqui do V asterisco de 1,15, que na verdade é 2 dividido por raiz de 3.
E nessa situação, a gente sintetiza uma tensão aqui, que é o barramento CC dividido por raiz de 3. Existe uma região não linear, né? Da mesma forma, e ela vai terminar em 2 sobre π do barramento. A gente pode ver isso agora, aumentando a amplitude da senoide aqui, né? Se eu jogar isso aqui vezes 10, por exemplo, já é um número bem grande. Nós vamos ter uma forma de onda que já vai parecer muito com a six step. Então, todos os harmônicos de baixa frequência vão aparecer no nosso espectro, né? E aí, a gente volta para o mesmo problema, né? Então, começa os harmônicos de baixa frequência de novo, né? Vamos só olhar como é que está a corrente desse inversor aqui agora, que a gente não olhou a corrente hora nenhuma, né? Olhar a corrente da fase A, né? Vou colocar um scope nela. Então essa seria a característica da corrente quando a gente está trabalhando no modo six step. Se a gente olhar o espectro dela, tem os harmônicos de baixa frequência. Agora, se eu voltar para a situação anterior, ou seja, limite da região linear, ou até abaixo do limite, tá? A gente não precisa trabalhar no limite, né? Geralmente tem uma folga aí por questões de controle do inversor e tudo mais. Olha a diferença da corrente agora. Então, se eu desligar essa corrente anterior, essa é a nova corrente que nós temos. Então, só aquele indutor que está ali de 1 mA, ele já consegue fazer uma filtragem, a corrente fica praticamente senoidal, apesar da tensão não ser. Então, se a gente fazer o espectro, a gente vai perceber claramente isso, né? A gente não tem aqui, ó, na nossa forma de onda, agora, esses harmônicos de baixa frequência, né? Se eu deletar essa forma de onda aqui, só para a gente ver essa agora, vamos ver, né, agora os harmônicos de alta frequência. Então, os harmônicos de alta frequência estão aqui, ó. Só que como a gente tem uma indutância, né, ali em série, e a indutância, a impedância aumenta com a frequência, a gente vai acabar tendo um efeito de passa baixa, né? E aí a gente vai ter uma corrente praticamente senoidal. Bem, pessoal, seria isso. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.